Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão aqui na Quarentena da Bola. Eu tinha prometido que iríamos voltar e vamos continuar a fazê-lo, dar voz ao futebol distrital. Como eu também já referi, quem me acompanha aqui já sabe também, é algo e um campeonato e campeonatos que eu sigo com muita atenção e que gosto muito, força também dos vários anos que lá passei, primeiro como jogador e depois como jogador, projeto e depois como dirigente. E, portanto, e sei perfeitamente o excelente trabalho que é realizado e lamento profundamente que muitas vezes estes treinadores, estes jogadores, estes clubes não têm a visibilidade que podem e deviam ter e, portanto, cabe-me a mim dar também um pouquinho dessa voz e alguns de vocês são meus amigos há muitos anos, os que ainda não eram, espero que passem a ser e vai ser um privilégio, nomeadamente no caso do José Oliveira e do Tiago Leal, que é a primeira vez que contactamos e que a partir daqui também nasce uma amizade e uma troca saudável de ideias. Dar as boas-vindas a todos. Paulo Campos, que foi o meu capitão, como costumo dizer, quando foi diretor de Boa Vista, uma amizade de muitos anos. Começou a carreira também, precisamente do futebol distrital, de treinador no Pasteleira, nos Júniores, numa época fantástica. Paulo, bem-vindo, obrigado por estar aqui connosco. Que agradeço, amigo. Antes de mais, agradecer mais uma vez a oportunidade para nós falarmos um pouco do nosso trabalho, para falarmos um pouco do que é o futebol e do nosso dia a dia. Dar um abraço a todo o painel e dizer boas tardes a todos os que nos estão a ver e ouvir. Com toda a certeza vão ficar satisfeitos. Álvaro Madureira, que fomos adversários, eu como dirigente, ele como treinador, e que trabalho me deu o Foz do Álvaro, que está a comprovar tudo o que a gente viu durante aqueles anos, a enormíssima qualidade, e está por isso até na altura da interrupção em zona de play-off. Álvaro, um prazer receber-te aqui, falarmos um bocadinho daquilo que nos apaixona, que é o jogo e estes campeonatos, não é? Já que estamos há tantos anos também envolvidos nisto, direto ou indiretamente. Exatamente. Antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar todo o painel e quem nos está a ouvir e agradecer-te a oportunidade de poder também contribuir de alguma forma, dando a minha opinião sobre os temas que irás lançar, que seguramente serão muito ricos, como até agora os teus programas têm sido. Ora, muito bem, Pedro Ferreira, o treinador do Aliados, não, por isso temos aqui gente da Série 1 e da Série 2, não deixamos ninguém de fora. Vamos tentar que o Vasco Oliveira do Rio Tinto se junte a nós mais à frente nesta emissão. Pedro, também uma amizade que foi crescendo, conhecemos precisamente num painel a falar de futebol distrital, no minuto 90, e desde aí mantemos um saudável contacto. É um prazer receber-te aqui também neste programa de hoje. Boa tarde a todos os meus colegas, boa tarde a todo o painel. Remo, desde já agradecer também o convite para esta entrevista e agradecer sim e espero que toda a gente se encontre bem de saúde, que é o mais importante neste momento e estou aqui presente para falar da atualidade do futebol. José Oliveira, bem-vindo, treinador do Marco, ainda recentemente viu o seu Marco contra o Salgueiros, que eu sigo sempre o Salgueiros sempre que posso. O Marco também é um clube que me diz muito. Quando eu comecei a carreira de jornalista no Jornal do Jogo, seguia diariamente o Marco na altura, noutros patamares, mas paulatinamente está a fazer a sua recuperação e é um clube com muitos adeptos e com tradição também. Um prazer recebê-lo também. Presente aos ilustres colegas e também desde já aproveitar para dar os parabéns a todos eles pelo excelente desempenho que têm nos seus clubes e logicamente agradecer ao Remo esta oportunidade de partilha. Tenho seguido os programas com muita atenção, valorizo muito o seu trabalho, já o valorizava anteriormente e não é por ser agora convidado que passarei a valorizar mais, mas sim de uma forma humilde e muito sincera. Muito obrigado, José Oliveira. Falta o Tiago Leal, como dizem em inglês, last but not least. Teve a felicidade de pegar no Rebordosa, que é um clube também com muitas tradições e de gente muito boa, que eu conheço bastante bem. Apenas com uma semana de trabalho, porque depois disto tudo interrompeu-se, mas não deixa de ser o homem do leme do Rebordosa, e daí ter surgido o meu convite. Tiago, obrigado por teres aceito, por estás aqui connosco. Boa tarde, Remo. Desde já agradecer o convite de participar nesta tua entrevista, cumprimentar todos os meus colegas de trabalho, que apesar de ainda não conhecer quase todos, agradecer e desejar o bom campeonato que fizeram até agora. Cumprimentar também toda a gente que nos assiste e espero ajudar assim com a minha opinião, numa estreia também a nível de entrevistas,
que é sempre algo de nervosismo. Já não te vais esquecer quando foi a primeira, estás a ver? Exatamente, e já que não me consegui estrear na divisão da Elite, pelo menos podemos aqui ajudar, com a minha opinião, se calhar muito mais, com não tanta experiência do que os treinadores estão aqui, mas tentar ajudar dessa forma. Sem dúvida, e será muito válida também, precisamente porque estás no início da tua carreira e nós temos que também dar voz, não só aos consagrados, mas a todos. Vamos então arrancar para a nossa conversa. Álvaro, tu nesta altura o teu Foz, com todo o mérito, estão em segundo lugar, foi assim, até a interrupção. O que se fala hoje, estamos a ter esta conversa numa altura em que a Federação anunciou que os campeonatos da Federação ficam como estão, não há mais futebol e não há campeões e supostamente nem subidas nem descidas. Isto coloca um ponto de interrogação gigante em cima do futebol distrital, que me parece a mim que continua aqui um pouquinho esquecido, porque fica sempre por ao fim, toma-se todas as decisões e depois no fim lá se vai ver o que acontece ao distrital. Acredito que se, imaginando que vai ficar assim, ou seja, fica tudo como está, para ti e para o Foz em particular, será obviamente uma frustração, não é? Sim, sim e não. Porquê? Porque a minha opinião é um bocadinho particular. Eu acredito que, em primeira instância, no desporto em geral, quando existem vencedores, tem necessariamente ou forçosamente que existir vencidos. E não faz sentido haverem propostas em que ponderamos subidas de divisão e não ponderamos descidas. Porque aqueles que vão festejar no final deste campeonato são aqueles que no campo se calhar foram menos competentes e vão ser os grandes vencedores do campeonato. Se equacionarmos uma situação de subidas, temos necessariamente que contemplar descidas de divisão. Isto leva-me depois a um tema que é interessante porque não é transversal. Em termos da Associação de Futebol do Porto, as regras não funcionam como na maioria das associações de futebol. Para quem acompanha o futebol distrital, é fácil de perceber que aquilo que tem vindo a jogo, tanto nos jornais desportivos como em conversas, o que quer que seja, é transversal para 17 das associações de futebol, nas quais a do Porto não está incluída. Nem a do Porto, nem do Algarve, nem a dos Açores, porque têm características diferentes. Até ao momento só há um campeão ainda, que é o Rabo do Peixe, e que se isto realmente for anulado, é a única equipa que foi campeã e que não vai subir de divisão. Na Associação de Futebol do Porto, que é aquela que nos interessa, o regulamento diz que há 2 equipas da Série 1 e 2 equipas da Série 2 que vão a um play-off final. Nesse play-off final decide-se o campeão e aí sim sobe de divisão. Por isso, na minha opinião, nas 17 associações de futebol, que não vou referir uma a uma, mas Lisboa, Aveiro, Braga, Vila Real, e eu compreendo que o primeiro lugar, se houver efetivamente subida, é o campeão até ao momento, é aquele que sobe. Na Associação de Futebol do Porto, não existe neste momento um campeão. Independentemente da diferença pontual, e o Salgueiros, naquela que é a Série 1, que é onde eu estou inserido, foi a equipa mais competente até ao momento. É verdade, ninguém vai tirar o mérito aos Salgueiros, tem a distância pontual que tem, por isso, de outra forma não poderia ser, é líder de forma justa, porque qualquer líder é justo. Agora, em termos daquilo que é a regra da Associação de Futebol do Porto, diz que neste momento o Foz e o Sobrado da Série 2 estão em pé de igualdade com o Salgueiros e o Tirsense para uma possível subida. Porquê? Nos anos anteriores, no ano anterior, eu recordo, o Canelas é campeão da Série 1 e o Rebordosa é da Série 2, e quem sobe foi o Canelas e o Valadares, até do Paulo Campos. Por isso, o Rebordosa tinha sido campeão de série, nada aconteceu. No ano anterior, o Leça é campeão da Série 1 e o Aliados é campeão da Série 2, e quem sobe é o Paredes e o Leça. O Paredes tinha terminado com 5 pontos de atraso relativamente ao Aliados, mas na fase final foi mais forte e subiu. Por isso, nós não podemos estar aqui a dissociar aquilo que é a atribuição de um prémio para os Salgueiros e para o Tirsense e não contemplar o Foz e o Sobrado. Na minha ótica, como é óbvio, é apenas a minha opinião, e baseando-me naquilo que é a regra e são os critérios de admissão e de subida de divisão da Associação de Futebol do Porto, nada mais do que isso. Muito bem, José Oliveira, tanto o Marco como o Rebordosa, ali o Tiago Leal, estão com 41 pontos, a 5 dos lugares onde está o Sobrado. Qual é a sua leitura sobre isto, uma vez que não está nos tais 2 lugares? Qual seria para si a decisão que pelo menos seria a menos má, para todas as decisões que possam aparecer aqui
certamente não vão agradar a toda a gente. Isso é um facto. A decisão que irá ser tomada, ou, neste caso, próxima àquela que a Federação Portuguesa de Futebol tomou, evidentemente que não vai agradar a toda a gente. Isso é sempre um pressuposto. No entanto, devo dizer que parte daquilo que o Álvaro falou, eu concordo com aquilo que ele diz, e evidentemente não é porque o Marco ainda pode, evidentemente em 5 jornadas, chegar mais à frente, ou não, mas aquilo que nós entendemos é que era possível, até pelos confrontos que iriam existir entre os vários clubes e também pelo equilíbrio que este campeonato tem demonstrado. Mas, no entanto, devo dizer que as condições não são possíveis para que se realize o campeonato. E, na minha opinião, acho que primeiro tem que estar a saúde. Acho claro. Que é a maior vitória que todos nós temos que ter, a vitória da saúde. E acho que não estão reunidas, porque quem vai salvaguardar tudo que envolve um jogo de futebol não são só os 22 jogadores em campo, as equipas técnicas, são os árbitros, a Polícia de Segurança Pública, os bombeiros, uma série de pessoas que são envolvidas num jogo de futebol e que depois todos nós vamos correr riscos. Uma equipa tem um atleta que é contaminado, iriam parar novamente os campeonatos, porque nós vemos o caso que está a acontecer na China, onde isto começou, são 4 meses e eles não têm o problema resolvido, nem terão certamente tão cedo, infelizmente, e portanto acho que não estão reunidas as condições para que o futebol, que é aquilo que todos nós, tanto como também, possamos desenvolver. Um campeonato que depois, provavelmente, reatado, eu também não sou a favor. Isto porque é muito tempo. Há aqui um conjunto de fatores que depois vão ser implicativos em tudo que vai ser a competição, que será ou não da mesma forma. Isto é uma pré-época que será totalmente diferente. Onde as pessoas estão em casa. Os treinos, eu não acredito que alguém esteja a treinar para estar apto à prática desportiva e a uma competição tão exigente como é a Associação de Futebol. E, portanto, acho que consigo controlar os meus sentimentos emocionais, que é a vontade de querer jogar. Queria muito jogar, mas acima de tudo temos que ir mais ao lado da razão, da emoção, e temos que efetivamente aceitar aquilo que realmente as pessoas que estão e que tiveram este tempo todo a analisar de uma forma correta. Agora, sabemos que as decisões de campeão é aquilo que o Álvaro diz, e muito bem. Para haver um campeão tinham também que haver descidas. E nós sabemos que a realidade era esta, ou seja, quem menos fez poderá no fundo ser o mais feliz, aqueles que menos fizeram são aqueles que mais beneficiados vão ser, e portanto acho que as épocas são extremamente difíceis e acima de tudo essa dificuldade maior que nós temos que ter é ir atrás da razão, e atrás da razão é uma solução que passa por defendermos aquilo que é o que é mais importante na nossa vida, que é a saúde. Bom, Campos, o Avintes também está com os mesmos 41 pontos, que tem o Marco e o Robordosa na Série 2, mas neste caso a 6 pontos do Foz, precisamente aqui representado pelo Álvaro Madureira. Vocês estavam a fazer um excelente campeonato desde que tu chegaste. Não pondo nada disto em causa, o lado desportivo, obviamente a saúde primeiro, acho que isso é ponto de honra e de ordem para nós todos, e percebendo que possa ter sido esse o princípio da Federação. Falávamos um bocadinho em off antes, poderia ter existido, se calhar, e muita gente está a dizer o mesmo, e tu estavas a falar isso, e eu, em parte, concordo bastante contigo. Não ser tão precipitado este anúncio, até porque o comunicado da Federação, o José Oliveira estava a falar, e eu estava a olhar para ele aqui outra vez, é um bocado dúbio em algumas coisas, no aspecto em que lança aqui algumas dúvidas. Diz que não há subidas nem descidas, mas que ainda vai ver quem é que sobe à segunda liga, quais são os dois que sobem à segunda liga, e que ainda vai falar com as associações para ver o que é que vai acontecer no futebol distrital. Acho que era por aí também que estavas a dizer que, se calhar, poderiam ter existido tanta precipitação na saída deste comunicado. Sim, essa é realmente a minha opinião. Acho que foi uma decisão realmente precipitada, porque até por não estão, eles decidiram, pelo que eu entendi do comunicado, foi decidido para o Campeonato de Portugal, não é? A decisão, não há descidas. Ainda vão decidir quem é que vai subir do Campeonato de Portugal. Sinceramente, estou curioso de subir,
porque de tanto, entre aspas, tubarão que está no capital, estou sinceramente muito curioso para perceber quem é que eles vão decidir que vai subir. Vai haver gente de certeza absoluta que vai ficar muito aborrecida. E depois decidiu-se para o Campeonato de Portugal, mas ainda não se decidiu, neste caso, para as associações. Como o Álvaro diz, e muito bem, e o José também falou nisso, a Associação de Futebol do Porto é à parte, é uma associação diferente, são duas séries, todos sabíamos, eu já falo nisto, esta é a terceira época, porque das duas vezes que fui à fase final, neste caso com o Valadares, as questões eram sempre as mesmas, tipo, era justo, é justo, são estes os moldes. Assim, claro que se nós pensarmos bem, não é justo. Eu já passei, em todos os anos que tenho de futebol, já passei por N formatos, N mesmo, e se nós pensarmos bem, claro que não é justo, mas são as regras que nós, desde que começou, sabemos que existem, não é? Então, saber que há duas equipas de cada série que vão conseguir ir à fase de subida, à segunda fase, e disputar uma subida de divisão, que à partida será para 1, nos últimos 2 anos foi para 2, mas à partida será para 1. A Associação de Futebol do Porto é à parte e não sei sinceramente como é que vão descalçar esta volta, porque só se... Porque o Álvaro, e é assim, nós estamos na série 1, neste momento ainda há equipas com 5 jogos que poderiam ainda acreditar a possibilidade de chegar ao segundo lugar, neste caso no lugar onde está o Foz. São 5 jogos, são 5 jogos difíceis, porque as equipas que estão lá em baixo também a lutar para não descer. É exatamente igual, a pressão é exatamente a mesma das equipas que estão a tentar chegar a um lugar ao sol, não sendo este o nosso objetivo e não sendo isto aquilo que nós numa fase inicial, até porque eu já entrei em andamento, nós no Avintes nós falamos, mas chegar a esta altura e ainda ter a possibilidade de nós percebermos que havia uma hipótese de lutar por algo, obviamente que nos deixa uma decisão de ficar o campeonato por aqui, deixa-nos tristes, porque nós queremos lutar, queremos em campo. E eu sinto-me particularmente injustiçado nesse sentido, porque acho que esta precipitação em nada nos vai favorecer. Imagino que o sentirá o Álvaro, por exemplo, porque se decidirem que é o Salgueiros e o Tirsense que vão, porque assim, o Salgueiros e o Tirsense que vão subir, não, porque à partida será só um, e depois como é que vão fazer? Vão todos juntos, vão fazer um jogo, só eles, e ora bem, só um é que vai conseguir subir. Até porque não se percebe muito bem esta precipitação por parte da Federação, até porque não está a ser acompanhada das associações. Se tomassem uma decisão juntamente com as associações, o comunicado emitido pelas associações fosse o mesmo que o comunicado emitido pela Federação, e tivesse uma ligação lógica com a segunda liga neste caso, e a segunda liga com a primeira liga, aí eu entendo. Todos em comunhão, todos dentro da mesma ideia, a perceber realmente as decisões que se têm que tomar. Agora, cada um está a decidir uma coisa de uma forma individual. O problema é que as coisas estão interligadas e as divisões há subidas e há descidas, e o Álvaro falou nisso muito bem. Então, e aquelas equipas que estão lá em baixo, então vai ficar, por exemplo, eu falo no Campeonato de Portugal, 5 descidas de divisão, cada série tinha 5 descidas de divisão. As equipas que vão lá em cima, o investimento, o prémio seria uma luta por uma ida ao play-off, uma luta por uma subida de divisão, e acabou por ser em vão. E eu falo, por exemplo, em relação a nós, faltam 5 jogos. Se para 28 equipas, 5 jogos. Por isso, eu acho que foi precipitado. E atenção que eu não estou a dizer, eu concordo com o José disse, saúde primeiro, e nós temos os nossos filhos, e nós temos os nossos pais, temos pessoas mais velhas próximas de nós, e todos sabemos o perigo que corremos,
e de certeza absoluta que quando as coisas nos acontecem a nós ou aos que estão mais próximos de nós, são essas que nós sentimos mais. Certíssimo, segurança primeiro, para a saúde pública em primeiro lugar, isso sim obviamente que é a primeira coisa e é o mais importante, mas acho que realmente esta decisão foi precipitada e até porque a informação que nos vai chegando, e nós temos que acreditar nela, é que as coisas estão a melhorar de uma forma gradual. Acredito que porque às vezes fala-se nos timings, porque se nós chegássemos em junho e julho, ou eventualmente até na primeira semana de agosto, eu sei que depois, se calhar daria para compensar na próxima época. Eu sei que, por exemplo, eu falo da minha experiência, o ano passado já todos os campeonatos a nível nacional tinham terminado e a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto ainda estava a competir. Já estava na semana seguinte, já estavam a iniciar a pré-época e nós ainda estávamos a terminar. Não é? E depois o Valadares ainda, só passado quase 2 ou 3 semanas, é que soube oficialmente que tinha subido divisão. Pá, tudo se coloca em causa, então neste sentido não se coloca nada em causa. Uma preparação de uma época seguinte, uma pré-época. Eu sei que isto são situações excepcionais, eu falo por mim e por nós. Nós gostávamos de lutar em campo e ter a oportunidade para, em campo, nós continuarmos a fazer o que nos compete e o que nós controlamos para, jogo a jogo, continuar a acreditar. Da mesma forma que tenho a certeza que o Álvaro, que o José, que o Pedro, que o Tiago, todos. Agora, acho que foi precipitada esta decisão e acho que deviam realmente pensar que isto tudo, eu disse isso em off, nós assim ainda nos sentimos mais pequeninos. Tipo, nós agora já decidiram, agora nós andamos aqui, prontos, vamos ver o que é que vai dar. E as coisas não são assim, e eu acho que não se deve ir por esse caminho. Pedro Ferreira, pegando também na tua experiência nestas divisões, o que é que te parece isto tudo? E já agora, como é que vocês no Aliados têm lidado com isto, não é? Até porque na vossa série, do Tiago, José Oliveira, já sabe, por exemplo, o Vila Miã já não voltaria a competir 10 para onde desce e, portanto, já estava aí um problema criado à partida, não é? Pelo menos foi a decisão que o presidente do Vila Miã tomou e anunciou. Aproveitando um bocadinho de todos os comentários dos meus colegas, em que todos eu aprecio e tenho também um bocadinho da mesma opinião. Aproveitando, também ressalvando muita ideia do Álvaro, em que neste contexto, os maiores vencedores são aqueles que não tiveram tanta competência ao longo de uma época. Mas também temos que perceber que no Campeonato de Portugal, esta decisão de não haver descidas, no meu entender, é muito negativa. Porque encontram-se equipas no Campeonato de Portugal que já estão descidas quase automaticamente logo no início, ou à quinta jornada, sexta, já estavam completamente descidas, e vão ter a oportunidade de continuar. E pergunto eu, e é uma ideia que eu deixo no ar, se a sustentabilidade desses clubes se vai continuar ou se vão fazer mais ou menos uma época igual. Sim, há clubes sem pagar desde novembro. Não percebi. Há clubes no Campeonato de Portugal que não pagam desde novembro. E essa sustentabilidade, isso é que nós temos que perceber, hoje em dia, e perante esta pandemia, se a sustentabilidade dos clubes se vai ser viável daqui para a frente. Eu concordo plenamente com a cessação do campeonato, derivado daquilo que o José disse bem. Primeiro, a saúde. Agora, não concordo, não havendo descidas, não havendo subidas, não havendo descidas. Isso não. Clube que não é competente, que não tem os seus objetivos em dia, os seus objetivos cumpridos, tem que descer a divisão. E também não concordo, não havendo descidas. O caso do Salgueiros, o caso do Tirsense, mesmo do Foz e mesmo do Sobrado. Assim, nós temos um campeonato, já falámos várias vezes nisto, que não é o melhor para a Associação de Futebol do Porto. Não é o melhor. 2 séries não é competitivo. Nós já falámos muitas vezes nisto e já chegámos quase a um consenso de todos. Mas havendo esta situação, é muito prejudicativo para estas 2 equipas que podem não subir divisão. Depois de uma época em glória, com concursos, se calhar com os objetivos todos em dia, com um esforço enorme de jogadores, de treinadores, e vamos deitar tudo para abaixo. Essa é a minha ideia e o que eu defendo é que sim, ou descem, tem que subir. Tem que descer. Subir tem que descer. Tem como eu, por acaso, acrescentando, para ouvir agora o Tiago Leal, eu acho que se perde aqui uma grande oportunidade de acabar com alguma mentira que existe no Campeonato de Portugal, precisamente no assunto. Há clubes que até nem se querem manter no Campeonato de Portugal, porque nem sequer têm estrutura, nem capacidade, nem vontade de continuar lá. Portanto, vai acontecer, e terão que ser convidados clubes do Distrital, digo eu,
Mas, acima de tudo isto, há clubes que não pagam sucessivamente durante meses a fio. Imagine-se agora com uma pré-época, entre aspas, de quase 7 meses. Portanto, podia-se acabar com a mentira, podia-se regular aqui. E já o ano passado eu debatia isso, e o Zé foi meu adversário no Marco. Como é possível o Marco, primeiro classificado e fez uma época estrondosa, chegar a uma fase final e ficou em último? Sujeito a não subir de divisão. Primeiro é sempre primeiro e tem que subir automaticamente. E isto é uma das formas de nós prevermos e vermos o futuro para a Associação de Futebol do Porto. E primeiro, Portugal, Pedro, mesmo para o Campeonato de Portugal era uma oportunidade única para reformular. Quem ganha a série tem que subir. Tal e qual. Eu, o ano passado, com o FAF, beneficiei de ficar em segundo lugar, mas custa-me ver um Vizela, por exemplo, que numa época inteira não perde um jogo e depois chega ao play-off e um jogo só se chega para os pôr fora. Um clube altamente cumpridor. Não faz sentido. Não faz sentido absolutamente. Era uma oportunidade. Acho que este problema era uma oportunidade. Tiago, a tua opinião sobre isto tudo e já agora a visão do Rebordosa também que nos possas partilhar. Sim, não vai ser uma decisão muito fácil, nem para a associação, nem para a federação, apesar das coisas começarem agora a ser delineadas e haver aqui algumas ideias no ar. Concordo com tudo o que foi dito pelos meus colegas. Acho aqui uma questão, se houvesse uma subida ao campeonato nacional, que teria-se então que realizar o resto das jornadas, visto que faltavam 5 e muita coisa podia acontecer. Falo da Série 2. Estavam 15 pontos em jogo, havia muitos confrontos diretos, e o que a estrutura do Rebordosa tem defendido é que realmente para haver um campeão ou houvesse uma subida, teria que ser justo ir até ao fim. Porque se nós fôssemos ver, e é o que se diz muito na gíria, é que houve equipas que começaram mal e que estão bem agora. E o nosso caso foi, nós começamos muito bem, nós fomos vencedores da primeira volta e se calhar agora atravessámos uma fase mais complicada e que fez também nós perdemos alguns pontos. Mas enquanto fosse possível, era para isso que a estrutura do Rebordosa ia trabalhar. É uma imagem de marca que também já está há alguns anos de querer muito as subidas a outros campeonatos. Não tem sido possível. No ano passado, tal como disse o Pedro, foi vencedora e depois na fase do play-off não conseguiu subir. Mas acho que, acima de tudo, nós queremos uma grande vitória agora, que é passarmos esta pandemia. E depois, acho que, apesar de ter sido uma decisão precipitada, tentarmos perceber o que é melhor para todas as equipas. No caso do Rebordosa, é uma equipa também com orçamento elevado das séries, todos os anos é uma característica também, que tem os objetivos bem delineados e também custa muito chegarmos aqui ao final da época e ver o desmérito ser promovido, no caso dessas equipas que basicamente do Campeonato de Portugal, que já tinham descido e que até faziam contenção de custos porque já sabiam que tinham descido e nem tinham posses para estar lá, e as equipas aqui da Associação do Porto que já começam a ter orçamentos bastante elevados e que realmente fazem um esforço para poderem estar lá em cima, e chegamos agora a esta fase e não é possível. Como é óbvio, como eu disse, a maior vitória agora, acho que mesmo a estrutura do Rebordosa é passar, que todos os jogadores estejam bem, que a família de todos os jogadores esteja bem. Estamos a trabalhar todos os dias, porque a vontade é muita, e se realmente for para voltar, podermos estar dentro dos níveis, apesar de como referiu o Álvaro, o José Oliveira, é preciso ter aqui uma pré-época nova, de 2 a 3 semanas, porque treinar em casa não é treinar nem a intensidade de campo, e, portanto, seria, se calhar, muito difícil voltarmos a retomar o campeonato, mas realmente, se tiver que haver uma subida, acho que o mais justo até agora seria mesmo acabar o campeonato, dentro das possibilidades, e sempre que isto primeiro tivesse passado esta fase, porque se fôssemos a ver regulamentos, nunca vai dar para toda a gente, nem vai estar toda a gente contente. Tal como eu disse, nós vencemos a primeira volta, pode ser um argumento em relação às equipas que têm defendido a classificação atual e, portanto, vamos ver o que é que vai correr daqui para a frente. A questão é mesmo essa, Tiago, é que os regulamentos são omissos e dá para muitas interpretações. E ainda agora aqui o Atílio Coelho estava a dizer, se calhar isto vai gerar até alguns recursos, impugnações e outras coisas, que vai ser muito complicado. Álvaro, pergunto do que é que tu achas, e tenho que vos perguntar isto aos 5, porque eu tive aqui com vocês, alguns de vocês devem ter visto, treinadores que são líderes das suas séries nas respectivas associações. O líder da Associação de Futebol de Lisboa, da Pro Elite de Braga, da Aveiro, o Salgueiros, também convidei o Tirsenso, mas o Tirsenso entendeu que não queria comparecer. Portanto, os líderes estão unidos, aliás, ratificaram uma espécie de documento que entregaram à Federação,
dizer, ok, isto fica por aqui, sobem os líderes das respectivas associações. Não sendo vocês os líderes, mas sendo equipas, em muitos casos, com pretensões ainda de chegar às divisões, e tu já deste o exemplo porque é que na Associação de Futebol do Porto é diferente, até de alturas em que subiram equipas que não foram os líderes, não é? Ou que não chegaram ao playoff líderes. O que é que tu achas? Achas que devia ter sido uma situação concertada entre toda a associação, entre os clubes da associação, ou percebes que quem está em primeiro tenha feito isto e que isso não fragilizou os restantes? Qual é a tua ideia sobre isto? Já que eu ouvi os primeiros, ouvir os outros também sobre esta iniciativa dos primeiros. Sim, eu penso que eles fizeram muito bem, a união faz a força, ok? Agora, eu volto à questão anterior, em 17 associações eu concordo que isto seja factual, eu também faria o mesmo, o primeiro tem que subir. Na Associação de Porto acredito que deva ser diferente, contudo, eu compreendo que eles o tenham feito, porque se agarrarem uns aos outros e se criarem ruído e força, claro que à partida poderão estar mais próximos de levar a deles avante. Agora, eu aí conseguiria pôr uma ou outra linha que seria ligeiramente diferente, porque também há aquela situação da possibilidade de um alargamento ou de uma divisão intermédia. Só que, lá está, essa divisão não contempla descidas novamente. E eu pergunto porquê? Porquê que nessa divisão não deixem na mesma as equipas, em vez de subirem apenas 20 equipas do Distrital, porquê que não sobem 40? E eu não conheço as outras associações, mas olhando para aquela que eu conheço, que é a Série 1 e a Série 2 ligeiramente menos, como é óbvio, mas eu vejo muita competência na Série 1 até ao 10º lugar para subirem de divisão e para estarem de forma competitiva num patamar superior. Ok? Por isso, essa parte é que não consigo compreender. É porque é que não contemplamos descidas e, em vez de subir o primeiro ou o segundo de cada série, subiriam 4 de cada série para compensar a falta de equipas acima. E aí, acredito eu que em termos desportivos seria mais justo, porque eu olho para um Foz, para um Maia, para um Avintes, para um Rio Tinto que estão ali na luta, e como o Paulo Campos disse muito bem, a minha opinião foi baseada até ao momento, porque por mim é para jogar também. Eu gostava de terminar isto, até porque estava muito interessante agora, independentemente de quem fosse depois o segundo classificado, eu prefiro sempre jogar, e até porque realmente os jogos mostraram que nós somos o segundo, mas há equipas muito competentes em campo, para além da nossa e da do Salgueiros, e por isso é que a minha opinião, em termos da reformulação, seria sempre subirem mais equipas de Distrital. Porque todos os anos sobe uma, certo? Felizmente nos últimos 2 anos subiu também a segunda equipa da Associação de Futebol do Porto, mas a Associação de Futebol do Porto já provou que tem equipas com estrutura e com competência para ir lá para cima. E por isso, havendo um alargamento, têm que ir mais equipas de Distrital da Associação de Porto. Não há como negar isso, porque são estruturas que querem muito, que têm não só em termos estruturais condições para tal, mas financeiros também, como em termos de qualidade, quer em quem lidera, quer nos executantes. Por isso é uma série bastante rica que eu acredito que iria valorizar uma divisão superior. Até porque, deixa-me acrescentar, indo ao encontro daquilo que vocês disseram e muito bem, eu disse isto há 2 anos quando o Foz subiu da honra à elite. O futebol é muito mais uma maratona do que um sprint e por isso o campeão tem que subir. Não há por que levar o campeão para uma fase de play-off onde naquele sprint de 6 jogos pode não ser tão competente ou porque houve uma expulsão que condicionou ou por variadíssimas razões e não conseguiu o objetivo final. Eu concordo plenamente. Deixem-me só acrescentar que a Associação de Futebol de Lisboa, lá está, o que eu dizia há pouco, em reboque já da decisão da Federação, anunciou o cancelamento de todas as provas, incluindo dos séniores, imediato, não há mais futebol e cancela, e diz à Associação de Futebol de Lisboa que não toma nenhuma decisão sobre subidas e descidas porque vai deixar essa decisão para a Federação. Portanto, isto, como vocês podem imaginar, vai criar aqui uma bola de neve que me parece que vai ser o que vai acontecer um pouco por todas as associações e quer deixar a batata quente que vai andar aqui a ser empurrada e provavelmente quem vai pagar a fava vai ser mesmo o futebol distrital. Eu não me admirava. Pedro Ferreira, vou a ti porque isto que disse o Álvaro, tocaste há pouco neste assunto. Há realmente, não estamos aqui a puxar a brasa à sardinha nenhuma, porque eu sei na Associação de Futebol de Aveiro também e de Braga cá há clubes, e eu já falei aqui, conheci muito bem a Associação de Futebol de Braga e os clubes por causa de ter estado no FAF na última época,
bem estruturados, as suas obrigações em dia, bons dirigentes, bons treinadores, bons jogadores, boa estrutura. Portanto, há muitos clubes no futebol associativo com capacidade e que até ajudaria o Campeonato de Portugal a ficar melhor, versus muitos clubes que não têm condições, claramente, para continuar no Campeonato de Portugal. Se as coisas ficarem, se escrever aqui, passar um cheque em branco e dizer, pronto, fica tudo como está, não sobe ninguém, não desce ninguém, vamos para outra época, mantenho o que disse há pouco, e era o que estavas a referir, perde-se uma grande oportunidade de fazer algo que mude estruturalmente o próprio futebol português. Ramo, deixa-me só recuar aqui um pouco no tempo, com a extinção da terceira Divisão Nacional. Posso dizer para mim. Não percebi. Um erro para mim também, para a minha opinião, foi um erro. Nós estamos aqui tanto em prejuízo dos clubes, e eu agora falando um bocadinho do Aliados, que é o clube que defendo neste momento. O Aliados foi um dos clubes que estava sustentabilidade muito bem na divisão da elite, na antiga terceira divisão nacional, e acaba por cair nos regionais, neste caso nos distritais, foi relegado de uma forma também injusta. Na altura que foram extintas, ou seja, caíram na elite, uma divisão distrital, foi a eliminação da Taça de Portugal, que deixou de existir. São todos estes contextos que o clube foi relegado de uma forma também abrupta e foi prejudicado. Aqui vai acontecer um bocadinho o mesmo desta situação. Os clubes vão ser uns beneficiados, outros prejudicados, mas eu continuo a defender aquilo que o Álvaro estava a dizer, e nós treinadores, queremos uma maratona. Por isso é que se chama um campeonato, por isso é que nós estamos aqui muitas vezes 10 meses, como o Paulo falou há pouco, só ano passado, em junho, é que terminou e que soube que o Valadares ia subir. Isto é uma maratona, e este sprint, as equipas podem não estar preparadas, tanto psicologicamente como o cansaço pode acumular, e as equipas não terem uma prestação tão positiva para conseguirem o objetivo que tanto queriam. Por isso, eu sou a favor da maratona e não do sprint. Paulo Campos, lá está, não quero aqui bater no ceguinho, não é? Mas estamos a falar nisto e tanto se tem falado, e o Pedro Ferreira há pouco citou isso, nós... Quantas vezes eu e tu debatemos, já que o Álvaro também, a questão do modelo competitivo da divisão da elite, das duas séries, os 7 clubes, etc, etc, etc. Mas vamos voltar ao mesmo, ou seja, percebendo, saúde primeiro, isto que a Associação de Futebol de Lisboa fez já indica o que é que vem aí. E quando tu falaste há pouco em precipitação, era mais no sentido, poderia-se realmente, e eu concordo com a parte final do que o Álvaro disse em absoluto, os líderes, e que são líderes, têm que ser premiados. A maratona, e o Álvaro falou do Foz da Divisão de Honra, foi adversário lá está do Pasteleiro quando eu lá estava, e eles foram líderes do primeiro à última jornada. Se tivesse havido um cancelamento perto do final e o Foz não subir, teria sido um absurdo. Portanto, os primeiros, obviamente, esteja no Campeonato de Portugal, no Distrital, deviam ser premiados, mas ao mesmo tempo também tem que se começar a premiar outras coisas, porque senão estamos aqui a deixar e a dar a indicação aos dirigentes que podem fazer como muitos outros. Eu já vi aqui alguns exemplos, clubes que desistiram, já sabem que iam descer, desistiram de pagar, desistiram de cumprir obrigações, vão trocando de treinador quase todas as semanas, e é possível tudo, porque depois no final, pronto, meus amigos, fica tudo como está. Assim, basicamente é aquilo que nós já vimos a falar há algum tempo. Realmente os moldes não são os ideais. Realmente o primeiro classificado tem que ser premiado. É assim, para nós percebermos, há 2 anos, as últimas 2 épocas, inclusive no primeiro ano, houve um jogo de campeão, o jogo dos campeões no final da primeira fase. Isso é ridículo, isso foi a maior aberração de todos os tempos, porque não faz rigorosamente sentido nenhum esse tipo de situação. Isso foi a prova. O ano passado já não houve isso. E no primeiro ano houve, porque, segundo o que eles diziam, o Boa Vista B, na altura, estava na luta, e então, para premiar o Boa Vista B, que não podia ir à segunda fase, criar um campeão da divisão da elite no final da primeira fase. E depois vem a segunda fase. E o campeão podia se sujeitar a não subir divisão. E exatamente foi o Lessa e ficou em segundo lugar e foi repescado. Né? E o Aliados nem sequer subiu. É verdade. E nós já percebemos que estes moldes não são de todo. Isto tudo começou quando acabaram com a terceira divisão e tudo começou quando as associações é que ficaram de uma forma autónoma a gerir as suas equipas e o seu futebol, e cada uma a tomar as decisões de uma forma individual.
E nunca pensaram é que depois chegaria um dia em que ia acontecer o que está a acontecer hoje. Agora, tipo, a Associação de Futebol de Lisboa já decidiu, não é? Já está decidido. Vamos ver quem é que, pronto, em relação a quem vai subir, vamos ver, pronto. Vamos agora aguardar mais um bocadinho. Nós já decidimos que já não há mais futebol, mas agora vamos aguardar um bocadinho só para perceber se realmente vai ser... Pá, isto não faz sentido isto. E nós aqui, mais uma vez, somos à parte, somos diferentes, porque 4 equipas poderiam lutar por essa subida de divisão, eventualmente o segundo classificado também, e então agora foi aquilo que eu já disse, como é que nós vamos conseguir perceber e qual é que vai ser a decisão, isto de certeza absoluta que vai dar dores de cabeça a muita gente, a quem tem que tomar essas decisões, porque vai haver muita gente que vai ficar mal na figura, porque vão ter que decidir. E se vão ter que decidir quem sobe, vão ter que decidir quem desce, e se vão ter que optar, são os 2 primeiros, e então, neste caso, imaginemos o Foz e o Sobrado, como é que é? Porque são os segundos, e porque já sabiam que desde o início, que também poderiam, chegando ao fim da primeira fase, que estariam, entre aspas, num lugar ao sol, que lhes ia permitir ir disputar uma segunda fase, por direito, assim... Eu entendo, o ano passado, fiquei em segundo. O Valadares ficou em segundo lugar. O Canelas disparou e o Valadares ficou em segundo lugar. O Tirsense e o Robordosa fizeram ambos campeonatos excelentes. Mas desde o início que toda a gente sabia que iam haver, depois, numa segunda fase, 4 equipas, 0 pontos, em 6 jogos que iam disputar essa subida de divisão. Toda a gente sabia isso. E todos sabemos. Já sabemos que é errado os moldes, que isto já se vem a arrastar há muito tempo. Mas já todos sabemos isso. O Albert já sabia que o segundo lugar, que de certeza absoluta que até o último jogo em que disputou, o segundo lugar ele sabe e sabia que lhe dava direito à passagem à segunda fase. E de certeza absoluta que depois de estar na segunda fase, depois as coisas são outras, já é diferente, já não são os mesmos jogos, são jogos diferentes. E de certeza absoluta que para ele também vai ser um balde de água fria, porque isto está a ser com toda a certeza, porque, então se decidir que é o Salgueiros e o Tirsense, eu sei que são os 2 que vão primeiro. É a realidade e com todo o mérito, não haja dúvida, as 2 equipas que vão em primeiro lugar, obrigatoriamente são as melhores, porque são as que conseguiram mais pontos. Ponto final. Isto é assim, isto é bom é quem ganha. E neste momento eles ganharam mais do que os outros. Por isso, realmente são os 2. Mas o Foz também está muito bem. O Sobrado também está muito bem. E no início eram 4 equipas, os 2 de cada série. E a realidade é que neste momento não se sabe se é o primeiro, nem se sabe se é o segundo, e não se sabe nada. E esta precipitação toda, e mais uma vez estamos a ter o exemplo da Associação de Futebol de Lisboa, agora vamos ver como é que as coisas vão ser. Já tem a de Vila Real aqui, obrigado ao Pedro Miranda. Está aqui, a decisão, consonância com as decisões tomadas pela Federação Portuguesa de Futebol, cancelou todos os campeonatos, também a Associação de Futebol de Vila Real. Podem ter a certeza que isto vai ser uma bola de neve e que vai por aí fora. Deixem-me só dizer aqui ao Carlos Teixeira, um abraço para o Carlos Teixeira e para todos os canelenses, o Canelas, está no Campeonato de Portugal. Ele diz se a aprovação foi feita sem o voto dos clubes de haver 2 séries. O Carlos sabe que não, que foram os clubes que aprovaram, mas Carlos, também sabes tão bem como eu como é que as coisas são aprovadas muitas vezes na Associação de Futebol do Porto, e acho que não precisamos entrar por aí, porque quando a Associação de Futebol do Porto lança um tema à discussão, já sabe o que é que vai ser aprovado e o que é que não vai, a maior parte das vezes. Eu não tenho medo das palavras, fui dirigente muitos anos, não há nenhuma votação na Associação de Futebol do Porto, que a Associação de Futebol do Porto, à partida, já não saiba o que é que vai acontecer. Eu estive 4 anos no futebol distrital, todos os anos se mudaram competições, e eu fui favorecido com uma subida de divisão, tendo ficado em 5º lugar, e não concordo com isso. Portanto, sendo favorecido, digo já que não concordo, não é assim que se faz o futebol, como tubo de ensaio todas as semanas. Tiago Leal, esta decisão que se fala de uma divisão intermédia poderia ser uma solução interessante entre o futebol distrital e o Campeonato de Portugal, como existiu a antiga 3ª divisão? Sim, penso que seria uma decisão aceitável.
Iria se calhar aqui ao encontro de muitos clubes que têm essas projeções. Falava-se também, antes dessa decisão de hoje, de um término do campeonato até ao final do ano, e depois que as ligas passassem a ser por anos civis, mas não sei, então, depois desta decisão de hoje, realmente o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas acho que seria justo esta competição intermédia, de modo a que também pudesse aqui as equipas ter uma competitividade mais forte e, acima de tudo, uma única liga que permita, nestes casos, quando há estas interrupções, termos aqui certezas no que pode acontecer e não, como falou muito bem o Paulo Campos, termos aqui 2 séries e agora não sabemos o que é que vamos fazer. É justo para o primeiro, é justo para o segundo e, portanto, acho que está aqui um problema entre mãos que não será fácil de resolver. Ora, muito bem. Rui Cardoso, obrigado pela tua análise também em relação a isto, do que se vota na Associação de Futebol do Porto, é só um exemplo. José Oliveira, achas também que esta situação da divisão intermédia poderia ajudar a resolver o problema? É assim, eu vou só aqui puxar um bocadinho também a fita. Sim, claro. Eu fui há 4 épocas atrás para o Marco e nessas 4 épocas nós passamos sempre pelos playoffs. Sendo que nas 2 últimas anteriores nós há cerca de quase 2 meses do final do campeonato já éramos campeões de série e portanto é muito difícil gerir um plantel e um grupo, motivá-los para o que resta de campeonato quando já se é campeão, e andamos ali quase a marinar cerca de 2 meses os jogadores para que eles depois estejam com o seu foco máximo, que seja nos playoffs. É muito difícil. E eu sei porque são 3 anos da mesma forma. Foram 3 épocas assim, em que nós ficámos em primeiro e que depois tivemos que esperar pelos playoffs. Na verdade, umas dificuldades também maiores foi aquela que o Paulo falou, que é o pouco tempo que depois nos vai dar para construir uma equipa para a próxima época. Sendo que, sempre que és campeão, eu não consegui festejar uma única vez. Ou seja, fui campeão, vencemos as séries, subimos os anos todos seguidos e nunca sabíamos o que era festejar. Nunca tivemos um festejo daquilo que foi uma regularidade de 10 meses de campeonato. Não culpo muito a associação. Eu culpo mais um bocadinho todos nós. As assembleias são para isso, são para se discutir e são para se lutar por coisas que têm que ser bem idealizadas. E a associação tenta, de facto, servir os clubes. Eu vou aqui dizer, e até podem discordar comigo, mas nós estamos a falar de uma associação que tem 132 clubes federados. O campeonato da Primeira Liga, o campeonato da Primeira Liga, da Segunda Liga e o campeonato de Portugal têm menos clubes do que tem a Associação de Futebol do Porto. Portanto, é uma associação com muitas equipas para gerir. É a única associação do país que tem 4 séries, 4 divisões. E se repararmos, 4 dessas mesmas divisões têm 2 séries cada. Ou seja, todas as séries são compostas por 18 ligas. E a dificuldade de gerir tudo isto implica aqui uns modos competitivos extremamente complicados. E eu vou dar um exemplo que já venho a defendê-lo há muito tempo e que aproveito aqui a oportunidade a ver se isto também chega a algum lado para dar a minha opinião. Isto não tem a ver com justiça ou falta dela. Tem a ver com aquilo que é coerência e acima de tudo, o que são factos. Nós temos a Liga dos Campeões, que tem a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, que metem 4 clubes na Liga dos Campeões. Portugal só mete 1. A Finlândia, a Lituânia, têm que ir aos playoffs. Eu quero com isto dizer o quê? Nós temos a associação, e posso enumerar aqui, a Associação da Guarda, por exemplo, tem 21 equipas. Tem uma primeira divisão e depois tem uma outra segunda divisão com 7 equipas. Porto Alegre, a Associação de Futebol de Porto Alegre tem 9 equipas. E eu pergunto, que competitividade tem essa associação? Elas não têm culpa de nada. A Bragança tem 11 equipas, por exemplo. A do Algarve tem 26 equipas. Há aqui nós, por exemplo, nas 20 associações, encontramos umas 10 que têm menos equipas do que só a elite do Porto. E eu pergunto, porque é que, aí sim nós também temos que ter aqui uma palavra e pedir também à Associação do Porto que nos ajude nesse sentido, a que a Federação ou até mesmo o Governo tome aqui moldes diferentes para que as coisas sejam feitas de outra forma. E que realmente, por exemplo, a haver as 2 séries da Associação de Futebol do Porto,
que essas duas equipas que ficam em primeiro lugar têm que subir. Ponto final, parágrafo. E depois, os dois segundos jogarem, por exemplo, um jogo entre si, ou os dois jogarem, por exemplo, com o primeiro classificado de Porto Alegre, ou de Vila Real, que também só tem 17 equipas, só tem uma divisão, e Castelo Branco, por exemplo, só tem 10 equipas. Portanto, essas equipas teriam que jogar, por exemplo, um play-off com o segundo, ou o terceiro, ou o quarto classificado do Porto, e também Braga, que também passa dos 100 clubes, por exemplo, a Associação de Futebol de Braga também passa dos 100 clubes, e acho que tinha que haver aqui uma diferenciação maior nesses moldes, e acho que ia ajudar bastante, porque de resto não consigo entender muito bem se nós achamos que quem tutela o futebol mundial tem esses moldes assim para os países, e Portugal não está a ser descriminalizado, nem por exemplo a Lituânia, estou-me a lembrar da Lituânia e se calhar a Bulgária, que são países que não colocam ninguém na Liga dos Campeões, têm que passar pelos play-offs, e porque é que estas associações, que de facto, eu não sei que competitividade é que dá 9 equipas num campeonato, é assim, têm os mesmos direitos? Têm, mas têm os direitos que têm as outras equipas e as outras associações. Portanto, será os direitos de jogarem um play-off e lutarem por aquilo que deve ser uma possível subida da divisão. Porque a Associação de Futebol do Porto é prejudicada, severamente prejudicada, a Associação de Braga também é prejudicada, tem muitas, são duas associações que ultrapassam os 100 clubes. Portanto, acho que esses moldes é que deveriam ser revistos e potenciar aí, de facto, a possibilidade de 2 clubes subirem diretos dessas mesmas associações, porque ultrapassam, volto a referir, só a Elite tem 32 clubes. A maior parte destas associações, e eu estou a falar em 10 associações do país, têm menos clubes do que só a Elite. Portanto, ou até podemos dizer isto de uma forma mais agressiva. Só a última divisão da Associação de Futebol do Porto tem mais equipas do que estas associações. Portanto, é evidente que acho que o grande mal estará ali, porque é impossível conseguirmos também criar uns moldes competitivos, e os clubes foram botando nas assembleias e foram vendo o que era possível. Também muita gente queria subir de arrasto, queria ser feliz no imediato, e portanto, aquilo que é importante é percebermos que de facto os moldes são difíceis de gerir. É muito difícil, e eu pergunto, se estivéssemos lá nós a gerir, não seria parecido? Não seria idêntico? Porque é muito difícil gerir um molde competitivo com tantas equipas. Eu já dei o exemplo que a Associação de Futebol do Porto tem mais equipas do que todos os quadros nacionais da Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, acho que o importante aqui é nós repensarmos e tentarmos aqui todos juntos, junto também com a Associação, que acredito que eles estejam disponíveis também para nos ajudar nesse sentido, debatermos este problema e dar esta sugestão da Liga dos Campeões, por exemplo, das seleções, das próprias seleções. Vemos na Liga das Nações como é que são os moldes. Não vão lá todos, não é uma questão de descriminalização, é beneficiar os melhores, valorizar os melhores. E, portanto, acho que poderia ser por aí, porque eu volto a perguntar se competir com 9 jogos, com 9 equipas num campeonato é a mesma coisa que competir com 32, mais aqueles play-offs finais que são, de facto, agressivos, já numa fase extremamente avançada da época, que dificulta toda a gente e que muitas das vezes já não é valorizado aquele futebol bonito que se pratica nestes campeonatos, porque não é possível. Depois vai-se atrás daquilo que é mais o salve-se quem puder. Acho que deveríamos todos tentar ajudar a que de facto fosse criada essa solução. Não acredito numa outra, não sou a favor, uma vez eu nunca fui a favor que acabasse a terceira divisão nacional, nunca fui a favor, mas nesta altura também não sou a favor que se crie uma outra divisão, porque então vamos andar mais um ano atrás de uma outra divisão e os clubes vão ser prejudicados, vão ter ali mais uma pedra para subir. Portanto, acho que também não é por aí que temos que ir. Acho que o caminho foi, nunca deveríamos ter deixado que acabasse a terceira divisão nacional. Criaram agora uma outra, é mais uma divisão para chegar, por exemplo, a uma segunda divisão nacional. Agora, acho que é muito fácil para uma associação de Porto Alegre, volto a referir, de Vila Real, do Algarve, de Bragança, colocar uma equipa no Campeonato de Portugal, e na Associação de Futebol do Porto, isto é quase como ir atrás de uma agulha no deserto. E dizer que é de Porto Alegre, por exemplo, o campeão já disse que não quer subir, que não tem condições, e há clubes no Campeonato de Portugal que estão a dizer que não querem continuar, portanto, no próximo ano, portanto, isto vai dar aqui sempre, à partida surge sempre a questão que, pelo menos... Só queria acrescentar aqui mais um pontinho, que geralmente nestas associações, o que é que acontece? Há uns supostos investidores, que são sempre falsos investidores,
colocam nesses mesmos clubes num ano, e nós temos isso este ano no Castro Daire. O Castro Daire se calhar passou na associação ano passado, onde teve muitos brasileiros, muitos estrangeiros, e que este ano vê-se o que é que acontece, por exemplo, ao Castro Daire. Eu estou a falar nesse clube, não é com todo o respeito que me merece, mas muitas das vezes aparecem lá uns supostos investidores com 17 ou 18 jogadores estrangeiros, em que os querem potenciar. Não é potenciar o clube em si, mas sim potenciar esses jogadores, ou tentar com um desses dê dinheiro para se garantirem, e não valorizarem aquilo que é tão bonito e que nós temos que valorizar tanto, que são os nossos treinadores, têm muita qualidade, os nossos jogadores têm muita qualidade, nós temos os melhores treinadores, os melhores jogadores do mundo, já provámos que temos os melhores dirigentes do mundo, porque é que às vezes nos deixamos engolir por falsas questões? É aquilo que falou há pouco, é o imediato. Um abraço para o Carlos Teixeira, que disse o que é que queria dizer, comentário dele há pouco, e sobre as votações da Associação de Futebol do Porto. Manda também um abraço ao Paulo Campos, fica aqui registado. Vamos então aqui para mais uma ronda, porque há aqui uma questão que está a ser levantada. Desta feita começo por ti, Pedro Ferreira, para ir variando. Achas que a sustentabilidade de muitos clubes ao nível do distrital poderá ser colocada em causa com o cancelamento da temporada, obviamente por questões de saúde? Ninguém aqui está a culpar a Federação nesse sentido, as associações de futebol, mas o facto de uma época terminar em fevereiro, início de março, e só voltar meados de agosto ou setembro, poderá pôr em causa a sustentabilidade de alguns clubes no futuro? É assim, a sustentabilidade, não tenho dúvidas que sim, mas não devido ao cancelamento das provas, porque as provas foram canceladas por uma pandemia que vai afetar toda a economia. E muitos dos clubes vivem à conta e à custa dos patrocínios das empresas. Se essas empresas tiverem dificuldades, como certamente vão ter, com layoffs, com faltas de faturação, logicamente não tenho dúvidas que a sustentabilidade de muitos clubes vai estar em causa. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Agora, o que nós, treinadores e dirigentes, nós queremos sempre o melhor para o nosso clube. Quando nós planeamos um objetivo, nós queremos que esse objetivo seja cumprido na íntegra e seja levado a cabo. Agora, o que fica em causa é o planeamento para as próximas épocas. Aquilo que a economia vai permitir aos clubes poderem ou não investir para os objetivos que vão traçar. Essa é que é a dúvida. E eu espero que todos os clubes e toda a gente nos estejam a ouvir com as faltas promessas. Prometer a jogador A, B e C e depois andar 3, 4 meses e não cumprirem. Isso é a pior coisa que pode acontecer ao jogador e ao treinador. Porque já é difícil, com os resultados, levantar psicologicamente uma equipa ou derivado a ter uma equipa que seja superior em todos os níveis. E se faltar os compromissos e os objetivos dos clubes, ainda pior vai ser. Agora, não tenho dúvidas que, se calhar, a nível orçamental para várias equipas, vai custar caro. Álvaro Madureira, a tua ideia sobre isto, ou seja, sobre a sustentabilidade e realmente isto que pegava o Pedro Ferreira, que se vai obrigar a olhar de outra forma para o planeamento da época que aí vem? Sim, forçosamente vai interferir nesse aspecto também, sendo que, na minha opinião, quem também irá sair muito prejudicado são todos os atletas, porque sabemos que pouco ou muito é um rendimento que eles estavam a contar para uma época inteira, que vai terminar agora. Por isso, nós só voltaremos à ação daqui a 3, 4 meses. É um período onde esse valor, pouco ou muito, não vai entrar. Não é? Por isso, acabam por sair bastante prejudicados os atletas neste aspecto. Os clubes também, principalmente no tal planeamento que o Pedro falava, porque neste momento, se não houver despesa com atletas, etc., também não há grandes entradas, mas o clube parece que faz uma pausa da sua existência. Contudo, nunca vai conseguir perspectivar o que é que aí vem. E o que aí vem, para todos é novo, porque realmente nós no passado nunca tivemos uma situação idêntica. Nós não podemos dizer há 20 anos atrás fizeram isto, por isso se calhar pode funcionar. Não existe. E por isso vamos ter que ir um bocadinho àquilo que é o dia-a-dia e ver o que é que isto vai dar. Não é? Porque neste momento, para a Federação, a situação mais fácil, como é óbvio, é da anulação, porque não lhes dá grande transtorno. Mas aos clubes dá, e como foi falado e muito bem, principalmente aqueles que vão na liderança, é muito complicado. E voltando ao ponto que se debateu anteriormente, mantendo este modelo na elite do Porto, o primeiro de cada série teriam forçosamente que garantir a sua vaga
ou então adotar um modelo como o José Oliveira muito bem sugeriu, onde pudessem premiar realmente as estruturas que querem estar lá, que querem ambicionar, porque a criação de uma divisão faz com que todos nós demos um passo atrás, porque se neste momento terminar e criarem uma divisão nova, nós em vez de estarmos na 4ª divisão em termos hierárquicos, vamos para a 5ª. É verdade. Ok, por isso, Salgueiros e Tricense, e dou este exemplo porque sei que eram equipas que desde o início queriam muito a subida ao CPP, vão ter que estar mais um ano na luta, claro, porque mesmo indo para essa divisão, não saem do 4º patamar, por isso é bastante ingrato para todos que estão neste momento na liderança. Vamos ver o que é que vai dar e como é que vão ser os planeamentos da próxima época em função do que o Pedro falou, da sustentabilidade dos clubes. Tiago Leal, o Rebordosa também já aqui referiste, é verdade, apostou forte e tem apostado, é um clube cumpridor, conhecido por isso, obviamente lá conseguirá ajustar-se, mas obviamente poderá também, e é justo pensar-se que terá que, neste ajustamento, fazer, passa a expressão, um reajuste, porque se a época realmente não contar para mais nada, e é isso que tudo indica, e volto a dizer, percebemos, por questões de saúde, obrigará todos os clubes, mesmo aqueles com melhores estruturas, a um reajustamento. Sim, acho que noutro prisma e a nível geral, acho que não é só os pagamentos aos atletas, mas há outras obrigações a serem pagas, nomeadamente muitas vezes a formação de carrinhas, de equipamentos, mesmo da estrutura toda do sénior, e acho que a partir deste momento em que há o cancelamento de tudo isto, mesmo os patrocinadores não serão assim tão perspicazes e disponíveis como foram até agora. E como é óbvio, tudo isso vai ter que haver um ajustamento por parte da estrutura toda. Possivelmente para o próximo ano, não só nós, mas todos os clubes terão que reajustar todos os seus valores e a forma como vão abordar os campeonatos. Por isso é que eu digo isto, foi pronto, um problema que surgiu, que vai dar grandes reviravoltas, mas acima de tudo acho que vai mexer em muitos clubes, não só da nossa associação, mas a nível nacional, e tal como nós já vimos aqui alguns comentários, há alguns clubes mesmo do Campeonato Nacional que não vão aguentar e que pedem desde já a sua descida, não é? Não querem estar no Campeonato Nacional. Exatamente. Paulo Campos, o Álvaro Madureira também já tocou aqui num assunto que me parece evidente. É que às vezes falam do Campeonato Distrital e pensam assim, ok, treinadores que trabalham noutras coisas, jogadores que trabalham noutras coisas, que isto é um extra, mas eu conheço muitos que não é um extra, vivem disto. Ou se não vivem disto, o complemento, como dizia o Álvaro, que estavam à espera, e quando estás em clube cumpridor, estás à espera, e é o complemento que faz que consigas viver do teu trabalho e daquilo, não é? Portanto, eu já ouvi muitas coisas sobre os layoffs, primeira, segunda liga, o que é que se pode fazer no Campeonato de Portugal. No Distrital não ouvi e certamente não vamos ouvir apoio nenhum para clube nenhum. Está aqui um problema também criado nesta situação quando falamos de interrupção e de a época voltar não só a própria reestruturação que um clube vai ter que fazer, mas depois os jogadores e os treinadores, não é? Claro que sim. Assim, eu vou-te ser sincero. Quando isto, fazendo um bocadinho o rewind, eu ainda como jogador, no meu, creio que segundo ano que eu tive no Valadares, fui convidado por parte do José Carlos, antigo jogador, ex-jogador do Benfica, de Guimarães, que pertence ainda ao Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional. Fui contactado por parte dele, mantive sempre, é um amigo, mantive sempre um bom relacionamento com ele, eu enquanto profissional, noutros patamares. Já no Valadares, no contexto amador, fui abordado por ele para ir fazer parte da direção da APJA, que é a Associação Portuguesa dos Jogadores de Futebol Amadores. E quando eu me apercebi desta situação toda, com toda a certeza ele não vai ficar aborrecido por eu estar a partilhar isto, eu já não sou jogador, sou treinador, mas preocupei-me com isso e enviei-lhe uma mensagem a dizer, amigo, está-se a passar isto com o nosso futebol amador. Pá, sei que a nível profissional que há outra estrutura, há outra estabilidade, sei que há problemas, como há em todo o lado. Claro. Nós temos o exemplo do Aves e temos o exemplo de mais alguns clubes, mas o futebol amador, e como tu estavas a dizer e bem, apesar de ser uma ajuda, o que os clubes dão faz
cada jogador. E o jogador ao fim do mês está a contar com isso. E felizmente os clubes, muitos deles, eu falo do meu e falo de onde estive, são jogadores e ao final do mês o jogador sabe que tem e vai deixar de ter. E a minha mensagem para com ele foi, tenta falar com alguém para interceder a favor, neste caso, dos jogadores nas associações, para terem atenção tudo isto, porque nós... Então, o mês de março, eu não sei se algum clube, e eu falo aqui para os meus colegas, eu não sei se algum clube recebeu. Então é o março, é o abril, é o maio. Alguns dos que fossem à segunda fase, eventualmente poderia ser o junho, e depois, e agora como é que vai ser? E agora, o próximo mês, em condições normais, eles receberiam na próxima época, com sorte, no final de agosto. Com sorte, no final de agosto. E eu preocupei-me com isso e falar com ele. E ele ia tentar, obviamente, que não é uma situação fácil, mas para se perceber isto para quê? Para que mesmo a associação, para com os clubes, isto pensando que poderia haver um reatamento da competição. Atenção, porque eu sempre achei, eu vou ser sincero, eu sempre achei que ia haver essa possibilidade. Eu sempre achei que nós íamos conseguir. Eu sei que, e como o José disse, a nível físico para os jogadores ia ser muito agressivo. Esta paragem é uma paragem enorme, seria necessário 2-3 semanas praticamente para a época para voltar a ter aquela capacidade e o rendimento aceitável para se voltar a uma competição tão exigente como é a divisão da Elite. Eu sei disso muito bem, mas também sei que, eu falo por mim, no meu caso, para com os meus jogadores, eu apelo ao bom senso deles e tento fazê-los perceber que mantenham-se ativos. Não é a mesma coisa que estar em campo, não é a mesma coisa que nós todos juntos elaborarmos e um trabalho e desenvolver esse trabalho no campo. Isto pode voltar a acontecer, isto pode recomeçar e nós temos que estar todos no mesmo pé, porque certeza absoluta que o Foz, certeza absoluta que o Marco, o Aliados e o Robordosa estão na mesma situação que está o Avintes e que estão todos os outros clubes. Os jogadores em casa fazem um trabalho, vão dar uma corridinha fora, sozinho, de uma forma individual, tentam-se manter ativos e preparados. Não é a mesma coisa que estar em campo, não é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que nós, e de certeza absoluta que vocês já tiveram todos esse caso, ter um jogador que está com a contas com uma lesão muscular, 3 semanas parado, e nós queremos que ele volte rapidamente e sabemos que ele vai ser apresentado nas melhores condições, mas passado 4 semanas ele depois de ter uma ruptura de 2 centímetros, vais ter que ir lá para dentro, tu não estás a 100%, eu sei, mas eu sei que tu vais corresponder. Ok, eu pensando nisto, se calhar basicamente todos os plantéis iam estar nesta situação, que era após um mês e meio, e depois reativar em 2 semanas, poder competir dentro do enquadramento coletivo, toda a gente, todos estariam no mesmo patamar. Essa é a minha opinião em relação a isso. Agora, que não vai ser fácil, não vai ser para os clubes, mas não vai ser fácil, principalmente, na minha opinião, para os jogadores, por causa disso estamos a falar. Porque vão ser privados, com este cancelamento, vão ser privados daquele pouco que seja, do rendimento que todos eles contavam ao final do mês e que a partir de praticamente de março deixaram de poder contar com ele, e é uma fatia que se calhar importante nas suas famílias, e eu falo disso em relação aos meus, para as equipas, para os clubes, como o Pedro disse bem, basicamente é que clicar no pause, não há receita, mas eles também não estão a pagar, por isso vamos esperar e vamos ver o que é que isto vai dar, e depois recomeçando, claro que não vai ser para toda a gente igual, claro que não vai haver a mesma capacidade financeira para todos, não vai haver, isso é para os jogadores também de certeza absoluta que é muito menor,
porque de certeza absoluta que os clubes vão passar mal e vão ter mais dificuldade, e então eventualmente até se poderão aproveitar disto para renegociar ou para negociar novos contratos ou novas situações. Mas isto é para toda a gente, Agora o que nós sabemos é que lá em cima, é por isso que eu disse há pouco, nós sentimos, neste momento, nós ainda nos sentimos mais pequeninos, porque lá em cima eles têm o direito ao layoff e têm o direito a renegociar o contrato e têm o direito a metade de milhões e têm todas as condições e nós não. E nós temos que apelar. Eu não sei como é que vocês fazem, eu falo isto para os meus colegas, eu não sei como é que vocês fazem. Opa, é uma dificuldade. Eu apelo e tento nas redes sociais, e tento pelo WhatsApp, nos grupos, e falo com eles, para interagir com eles, para quase em tom de brincadeira. Que moral é que tenho eu para estar a exigir aos meus jogadores? Não, vocês todos os dias a esta hora vamos treinar, vamos fazer aqui uma chamada, todos, e vamos treinar para nós estarmos preparados. Pá, não há como apenas apelar ao bom senso deles e tentar mantê-los ativos. O que é certo é que depois disto, eu acredito que hoje com estas notícias, certeza absoluta que eles ficaram tristes, todos ficaram tristes. Todos queremos o nosso melhor, todos queremos saúde, mas certeza absoluta que todos ficam tristes com estas decisões. Queria jogar, porque, claro que sim. Porque certeza absoluta que todos perceberam isso. Só uma parte em relação à divisão intermédia. Pá, não falo em relação a nós, porque não estamos em primeiro classificado, mas eu acredito que tanto o Salgueiros, neste caso, como o Tirsense, estão a lutar para ir para o Campeonato de Portugal. E são históricos do futebol português, e pelo discurso, e pela aposta, e por tudo. E de certeza absoluta que uma divisão intermédia para eles, não sei o que é que será melhor, se é ficar por aqui ou se é uma divisão intermédia. É só a minha opinião, porque eu não concordo com a divisão intermédia. É manter-se no quarto escalão, no fundo. O Fernando Teles falou aqui, o Álvaro, quando quem é que tinha pago o mês de março, o Álvaro disse que o Foz sim, e portanto não se ouviu bem, mas o Fernando Teles já disse isto. Deixem-me só para... Eu ouvi. José Oliveira, o Pedro Barbosa, que também nos está aqui a acompanhar, também é treinador, está a falar se na elite é difícil, imagino que mais abaixo, e claro, na segunda distrital, clubes centenários que não têm muitos problemas para cumprir as suas obrigações do dia-a-dia, e é evidente, e pergunto-lhe a mesma coisa, ou seja, muitos clubes sobrevivem, seja com a ajuda de juntas, câmaras, ou seja, mas também muito da economia local, muito do investimento de pessoas que estão à volta do clube. Obviamente isto tudo pode mudar este panorama. Sim, e é um bocadinho aquilo que eu falava há pouco, que muitos oportunistas poderão surgir nesta fase, com falsas promessas de investimentos, e aí há que estar atentos e acima de tudo não se deixarem iludir nem enganar por essas falsas promessas, porque isso não passam mesmo desse mesmo nome de falsas promessas. Nós aqui, e a região que fica sempre mais, que não está tão centralizada, temos sempre mais dificuldade nesses mesmos apoios também, e também na oferta de massa de jogadores. Temos sempre aqui essa maior preocupação, mas eu costumo dizer, e não me canso de dizer, que acho que o principal de um clube é a estrutura. A estrutura, por sua vez, há de saber escolher bem o seu treinador e confiar nele, o porquê de o ter convidado para esse projeto, e depois o treinador irá escolher certamente os seus jogadores para estarem em sintonia. Mas para mim a grande arma é sempre a estrutura. Se a estrutura for boa, o treinador tem capacidade para treinar e para apresentar resultados. Se a estrutura não for boa e não confiar, é difícil de os melhores treinadores do mundo apresentarem resultados e conseguirem trabalhar. Aquilo que nós temos tido sorte nesse sentido é que, de facto, a estrutura é séria, é uma estrutura que não vive de dinheiros, não temos nenhum milionário. Nós costumamos dizer muito isso, não temos milionários no nosso clube, mas temos milionários de serem sérios. Esses são os verdadeiros milionários. E aquilo que o clube tem sido sempre muito rigoroso naquilo que faz, todas as épocas, é o subsídio que promete a cada atleta ou a cada treinador, seja ele principal ou fazer parte da equipa técnica,
aquilo que prometem é chegar ao dia comprometidos e acordarem com isso. Nós, nestes 4 anos que eu lá estou, não houve um único dia que isso não tivesse acontecido. Agora, certamente, com estas dificuldades, aquilo que eu acho que irão surgir é a manutenção desses mesmos valores, continuando a ser verdadeiros. Acho que o Paulo frisou aqui uma coisa importante, que é, e o Pedro também já o tinha dito, vão haver pessoas que vão aproveitar para tentar espremer ao máximo, ou para cima ou para baixo. Quando digo para cima, é para enganar, aquilo que o Pedro tinha dito anteriormente, que é, vamos prometer mundos e fundos e eles depois vão ficar a ver navios. Acho que também a maior parte dos atletas e a informação que vai passando, as pessoas cada vez mais são inteligentes e também se vão protegendo, mas em tempos de aflição, às vezes o raciocínio não é assim tão bom. E eu acho que aqui o importante mesmo é a estrutura. É importante que a estrutura faça as coisas com discernimento e não fazendo falsas promessas. Aquilo que será, terá que ser. Vai ter mais força. E eu acho que temos que ir todos por esse caminho. Se nós estivermos iludidos, a ilusão termina rápido. Mas se nós estivermos focados no facto, naquilo que é a realidade, sabemos o que temos e com o que contamos. E, portanto, é melhor viver numa realidade verdadeira do que numa realidade ilusória. É verdade que, voltando aqui um bocadinho a isto do Salgueiros, de Icense, estão a fazer épocas incríveis. Nós temos visto isso mesmo. Como os outros clubes também. É verdade que os segundos, os terceiros e por aí fora, tirando o Álvaro há bocadinho disse muito bem que até aos 12º lugares as equipas têm feito campeonatos incríveis e nós temos visto isso também na Série 2. Há um equilíbrio muito grande. Mas aquilo que me importa também aqui dizer, quando dizem que irão certamente depois subir, isto tem a ver com a desistência. Há muitos clubes do campeonato que vão cair e depois aí é que se vai tentar, sem subir nem descer ninguém, lá está o tal parágrafo, não é? Não sobe nem desce ninguém, mas vamos poder premiar alguns clubes ou muitos clubes com a desistência de muitos, porque com esta crise não vale a pena estarmos a inventar. Já há clubes que não são cumpridores. Eu tenho visto muitos clubes que não pagam desde fevereiro, desde janeiro, alguns até mais atrás ainda mais. Portanto, esses clubes é que tinham que desistir, não estão a fazer nada, essas estruturas têm que ser penalizadas. Por isso é que eu continuo a dizer, toda a gente fala e eu respeito todas as opiniões de cada um, que os jogadores são o mais importante nos plantéis, é verdade, sem eles não era possível jogar, também se não houvesse bola não era possível, mas as estruturas são o mais importante. A estrutura, se for séria e correta, se houver bons dirigentes, e felizmente há-os, se houverem os dirigentes sérios e verdadeiros no sítio certo, o resto vai funcionar tudo bem. Agora, quando estão dirigentes de má fé e que querem tirar partido dos clubes, eles destroem os treinadores, destroem os jogadores, destroem toda a gente. Destroem o futebol. Acima de tudo. Eu dou o exemplo do Sporting. Os 4 treinadores eram todos fracos. Ou quem é que foi fraco? Foi quem planeou aquele trabalho, aquele projeto. Então são 4 treinadores que não passam numa época, não é? Portanto, tem a ver com as estruturas. Muito bem, temos que fechar com uma nota que pode ser positiva. Vamos fazer uma ressalva do pódio. Pedro Calixto, um abraço para ele, que nos está a seguir desde a Noruega. O jornal O Jogo avançou que a Federação Portuguesa de Futebol vai apoiar os clubes de futebol não profissional com valor entre 4,5 a 6 milhões de euros. Creio o Pedro que isto abrange também o futebol distrital. A ser verdade, saúdo aqui em direto. Agradecer-vos a vocês, Chico, ao Vasco, que se juntou aqui, ainda vimos a opinião dele. Teve problemas com a internet, não pôde participar, mas também pela opinião que deixou agora no ar, mas a vocês 5 pela reflexão, pelo contributo que acho que é boa para todo o futebol distrital, para toda a gente que gosta do futebol. Desejar-vos o melhor, que fiquem em segurança, as vossas famílias também, dos vossos jogadores, da vossa equipa técnica, dirigentes, adeptos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.